Diante, Filipenses 3, do versículo 12 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, na segunda-feira, última segunda-feira, o mundo presenciou mais uma vitória, uma grande vitória na vida individual do jogador argentino chamado Lionel Messi. Para quem gosta de futebol, cada vez que o Messi ganha um prêmio individual ou coletivo, a gente se alegra por ser um bom cidadão, um rapaz de bem, e por ser um gênio da bola, né? Talvez como poucos no mundo. Lionel Messi já tinha ganho esse prêmio de melhor do mundo, The Best, conhecido, a bola de ouro, em 2009, 2010, 2011, 12, 15, 19, 21 e agora com 36 anos de idade, em 2023. O jogador que chegou mais próximo desse feito foi Cristiano Ronaldo, que é o seu principal concorrente durante esse tempo, tem 5 títulos, e talvez não chegue mais a ganhar esse prêmio, por conta de todo o contexto onde ele está inserido, também por conta da idade, 38 anos de idade. Mas para esses jogadores, talvez o possível seja sempre questionado, ou o impossível seja sempre tido como possível, porque eles sempre estão superando as expectativas, os limites. Nenhum jogador da história conseguiu ganhar esse título com 36 anos de idade. Ele é mais tantos títulos, depois de terem ganho tantos títulos. O brasileiro que mais se aproximou desse feito foi Ronaldo Fenômeno, que ganhou 3 vezes, 96, 97 e 2002, devido a tantos problemas físicos, contusões. Ronaldo não pôde ir além, mas principalmente porque Ronaldo não era um atleta. Existe uma grande diferença entre Messi e Ronaldo, o fenômeno, entre Cristiano Ronaldo e Neymar, porque Cristiano Ronaldo e Messi são atletas, são pessoas que vivem para isso, são pessoas que se entregam a isso. Os brasileiros não são atletas, esses que eu citei, não foram. Ronaldo não foi um atleta, Neymar também não. Eles pouco treinavam, eles pouco tinham empenho. E Neymar também segue esse mesmo costume. Na verdade, o jogador brasileiro dizem que ele é muito preguiçoso e muito problemático, dá muito trabalho para treinar. Neymar, que quando se apresentou para o futebol, todo mundo achava que ele ia superar Messi e Ronaldo facilmente, até porque, na minha opinião e na opinião de muitos, Neymar tem muito mais talento do que Cristiano e Messi, tem muito mais recurso. Ele tem muito mais técnica, muito mais habilidade. É um jogador muito mais completo do que esses dois. Mas por que esses dois foram tão longe e Neymar não? Porque esses dois são atletas. Porque esses dois treinam dia e noite. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Neymar às vezes nem vai ao treino. É mais fácil a gente ver manchetes relacionadas a Neymar fora de campo do que dentro de campo, por conta do comportamento dele, por conta de que ele não tem a mesma sede e o mesmo empenho que esses dois têm. O mesmo aconteceu com o Ronaldo, o mesmo aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que poderia ter sido o melhor do mundo 5 ou 6 vezes, facilmente, mas não tinha compromisso também com a profissão que exercia. Qual é a diferença, portanto, desses dois jogadores que ainda estão em atividade, um com 36 e o outro com 38 anos de idade, em relação a esses outros que eu citei? A diferença é o empenho,
E a diferença também é a sede e o desejo de ganhar. Não me admira se no próximo ano o Messi ganhar mais uma vez esse prêmio, até porque não tem muitos concorrentes. Os que tem não podem ser comparados com ele. Ele está muito além em todos os sentidos. Eu estou falando isso a título de introdução porque essa passagem que nós lemos, ela é baseada e ilustrada a partir da imagem de um atleta. Não de um atleta de futebol, porque o futebol não existia nessa época, primeiro século, em que esse texto foi escrito. Mas um atleta, aquele atleta que corria, aquele atleta que ia para uma pista, para uma competição, e corria com todo o seu empenho, com toda a sua força, com todo o seu desejo de vencer, de chegar na linha ou no pódio de vencedor. A figura que Paulo utiliza aqui desse atleta, ele já tinha utilizado em outras cartas, inclusive na carta escrita a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele toma emprestada a figura de um atleta que entrou no jogo, entrou na arena, e quando ele diz eu guardei a fé, ele está dizendo que cumpriu as regras desse jogo fielmente até o fim. Essa sessão, portanto, Paulo vai utilizar a figura desse atleta para dizer que ainda não alcançou a perfeição no que diz respeito à vida ministerial. Diferentemente do que muitos pensam, Paulo não está falando aqui que está correndo atrás da salvação. Paulo não está falando de salvação nesse texto. Ele está falando de coroação de ministério. O que ele está dizendo é que ele ainda não alcançou o que ele gostaria de alcançar ministerialmente falando, ou seja, ele ainda não fez o suficiente. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz eu ainda não alcancei a perfeição, é como se ele estivesse dizendo eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, como pastor, como servo de Deus, como evangelista e como missionário. A soberana vocação da qual Paulo fala nesse texto, aqui portanto não é a salvação, mas a vida ministerial do apóstolo. E eu queria convidar os irmãos, dito isto, para meditarem nesse texto comigo a partir do seguinte tema: a corrida perseverante para alcançar o prêmio da soberana vocação. A corrida perseverante para alcançar o prêmio da soberana vocação. Alguns requisitos, algumas regras, algumas coisas precisam ser observadas para que o prêmio da soberana vocação seja alcançado. Quais são essas regras? Quais são esses princípios? O que um atleta ou o que um pastor, que é o caso aqui de Paulo, precisa fazer? O que um cristão precisa fazer para alcançar o prêmio da soberana vocação? Em primeiro lugar, para alcançar o prêmio da soberana vocação, é preciso ter uma consciência equilibrada. Para isso, observem comigo o que diz o versículo 12. Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo quer nos dizer quando ele diz não que eu já tenha recebido a perfeição? A perfeição, segundo William Barclay, que é um gramático da língua grega, ele diz que esse termo era usado e ele tinha muitos significados no primeiro século, principalmente na época em que Paulo escreveu essa carta. No serviço sacerdotal, por exemplo, Barclay diz que esse termo ele apontava para um animal sem mancha, um animal sem defeito, aquele animal que Deus exigia do povo de Israel no Antigo Testamento. Esse animal precisava ser sem mancha, sem defeito nenhum. Esse animal não poderia ter um defeito físico, ele não poderia, por exemplo, ter um olho furado, ele não poderia ser manco, porque esse animal seria oferecido como oferenda a Deus pelo perdão dos pecados do povo, e ele apontava para Cristo que seria posteriormente, como foi, sem defeito, sem mancha. Então esse cordeiro, esse animal precisava ser assim. Segundo Barclay, essa palavra perfeição, ela aponta ou ela indica no serviço sacerdotal o animal sem mancha. Na igreja primitiva ainda, esse termo era usado para descrever os mártires. Quando alguém dizia assim:
fulano de tal se tornou um mártir. Era a mesma coisa de dizer, um mártir, era a mesma coisa de dizer que fulano de tal se tornou perfeito. Porque dizia-se que o mártir, ou alguém que sofria martírio, era aperfeiçoado pela espada, pelo fogo, dependendo do tipo de morte, ou pela cruz. Quando alguém se tornava morto, ou passava pela morte através do martírio, então dizia-se o seguinte: fulano de tal alcançou a perfeição. E não é à toa que nessa época o desejo dos mártires de entregarem suas vidas a Deus era muito grande. Não é à toa que eles ansiavam ou desejavam, eles anelavam dia e noite serem presos. Não que eles corressem atrás disso, mas se eles fossem, eles não tinham nenhum problema em serem levados para uma cruz, serem jogados numa arena repleta de leões selvagens, como aconteceu com muitos. Eles não tinham nenhum problema, porque eles entendiam que o martírio é o último estágio para alguém se tornar perfeito, e era uma oportunidade que eles tinham de agradecer a Deus o que Deus fez por eles através de Cristo. Tem um episódio inclusive narrado nas cartas do Novo Testamento que não foram inspiradas, mas tem um episódio narrado referente a Inácio de Antioquia, que foi possivelmente discípulo de Pedro e que foi executado ali por volta do ano 151 aproximadamente. Agora não estou bem preciso da época, mas ele foi executado justamente, foi jogado numa arena repleta de leões selvagens. E Inácio de Antioquia foi preso, ele foi conduzido até a cidade de Roma. Enquanto ele estava sendo conduzido para a cidade de Roma, ele tem uma parada na cidade de Esmirna, e na cidade de Esmirna ele escreve uma carta, envia por alguém que vai adiante dele, talvez um animal mais vigoroso, mais veloz do que o dele. Ele vai demorar mais alguns dias em Esmirna, porque ele está meio debilitado da viagem, e ele pede para descansar ali, e os seus carrascos deixam ele descansar. Então ele envia essa carta adiante, avisando que foi preso e que será levado para Roma para ser executado. Quando essa carta chega nas mãos dos membros da igreja de Roma, os membros se mobilizam para convencer o imperador a fazer alguma coisa para salvar Inácio do martírio. E eles enviam uma carta de volta para Inácio, dizendo o seguinte: não se preocupe, porque quando você chegar aqui, a gente já vai ter feito alguma coisa para lhe salvar do martírio. Quando Inácio sabe disso, ele imediatamente escreve outra carta pelo mesmo portador talvez, e ele diz o seguinte nessa carta: não façam nada para me salvar, porque eu quero morrer pelo meu Senhor, eu quero dar a minha vida por Ele. Essa é a oportunidade que eu tenho de devolver pelo menos uma parte do favor que Ele fez por mim, dando seu filho para morrer numa cruz por mim. E o fato é que Inácio de Antioquia foi de fato jogado na arena, ele foi devorado pelos leões. E ele diz nessa carta o seguinte: não se preocupem, porque eu estou bem. Eu estou tão bem que se eu chegar na arena naquele dia e os leões não tiverem famintos, se eles não quiserem me atacar, eu vou insultá-los para que eles me ataquem, porque essa vida não faz mais sentido. Eu quero me encontrar com o meu Senhor, não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Então por isso que essa palavra perfeição aponta para essa ideia do martírio ser o último estágio para tornar uma pessoa perfeita diante de Deus. Então o que é que Paulo quer dizer quando ele diz: não que eu já tenha recebido a perfeição? Ele está dizendo: eu ainda não alcancei o último estágio que todos almejam na vida ministerial. Portanto, é possível, a partir dessas colocações, que Paulo esteja dizendo o seguinte: eu ainda não sofri martírio, eu quero passar por isso. Embora Paulo em algum momento ele oscile e queira ir visitar os irmãos em Filipos, mas o seu grande desejo é enfrentar a morte e morrer pelo seu Senhor Jesus Cristo. Diferentemente dos hereges, diz William Hendrickson, Paulo está seguro de que ainda não alcançou a perfeição numa medida plena. Talvez Paulo também esteja querendo dizer isso, pois ainda luta contra o pecado, contra a carne e contra o diabo. O que era perfeição nesse contexto aqui para os hereges? Havia um grupo de hereges na igreja de Filipos
que estava ensinando a igreja, dizendo o seguinte: nós somos perfeitos, e para que vocês se tornem perfeitos como nós, vocês precisam seguir as nossas regras. Esse grupo possivelmente era um grupo formado pelos judaizantes, aqueles que, como falei anteriormente, eles exigiam que as pessoas fossem circuncidadas, mesmo depois de velhas e mesmo depois de terem conhecido o Senhor Jesus. Eles diziam que, além de conhecer a Cristo, toda pessoa precisava ser circuncidada para ser perfeita e ser salva. Paulo diz o seguinte: olha, eu ainda não alcancei a perfeição. Diferentemente desses hereges, Paulo diz: eu ainda não alcancei a perfeição na minha vida como cristão, na minha vida como cidadão, na minha vida como pastor. Eu ainda não alcancei. Eu estou em busca disso. E é como se Paulo estivesse olhando para o barquinho e estivesse dizendo o seguinte: quando eu chegar lá, aí sim eu terei encontrado a perfeição, porque terei a oportunidade de dar a vida pelo meu Senhor. Mas ele diz ainda na sequência: prossigo para conquistar o que também, ou pelo que também fui conquistado. Conquistar aqui é tomar posse. Portanto, segundo João Calvino, o que Paulo possivelmente está dizendo é que caminha para a linha de chegada daquela corrida que ele iniciou, para tomar posse do prêmio, para tomar posse da vitória e para subir ao pódio. É como se Paulo olhasse para a sua vida ministerial e, mesmo ele tendo feito tanto como ele de fato havia feito, Paulo está no final da vida, ele já tem plantado diversas igrejas naquele contexto, inclusive na Europa, mas Paulo está ciente de que precisa fazer um pouco mais. Quando ele diz: eu ainda não encontrei a perfeição, eu preciso ir um pouco mais adiante. Eu ainda não cheguei no pódio, eu ainda não alcancei o prêmio, eu ainda estou na pista, mas eu estou prosseguindo. É isso que Paulo diz. Em segundo lugar, para alcançar o prêmio da soberana vocação, segundo esse texto, é preciso ter determinação. Filipenses capítulo 3, versículo 13, o texto nos diz assim: observem comigo as palavras desse versículo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não julgo havê-lo alcançado. Aqui, segundo João Calvino, é uma expressão semelhante a que Paulo dissera e registrara no versículo anterior, no final do versículo anterior. Aqui o que Paulo está dizendo é que ainda não fez tudo o que deveria fazer como salvo, como cristão, o que ele disse no finalzinho do versículo anterior. Como atleta, diz Calvino, como corredor que é na vida ministerial, Paulo deu o ponto de partida. Ele ainda está na pista, mas ele ainda precisa avançar um pouco mais até a linha de chegada. Assim, segundo Calvino, devemos também seguir o curso de nossa vocação até a morte, até que Cristo nos leve para junto dele. Essas palavras de Calvino, comentando as palavras de Paulo nesse texto, me faz lembrar de um exemplo de um irmão lá em Crateús que era metido a comediante. Aí uma certa vez, depois do culto, a gente estava conversando com algumas irmãs para ajudarem no departamento infantil e pedindo ajuda a essas irmãs. Aí as irmãs lá, elas tinham um discurso, a maioria delas, né? Era uma igreja já madura, de pessoas já experientes, da velha guarda. Aí, conversando com essas irmãs, as irmãs disseram: não, pastor, eu já fiz demais, já trabalhei demais no departamento infantil, já dei minha contribuição. Todas elas eram unânimes, adotavam o mesmo diálogo, o mesmo discurso. Aí esse irmão ia passando e disse: pastor, então quer dizer que elas já estão prontas para irem para o céu, né? Porque no reino de Deus é assim: quando você se aposenta, então significa que você está pronto para ir para o céu. Aí elas: não, opa lá, não, ninguém está pronto aqui para ir para o céu ainda não. Não, tá, porque você não pode fazer mais nada, você já fez demais. No reino de Deus a gente tem que continuar trabalhando até que Deus nos leve, dizendo, né? E aquilo me chamou bastante atenção, porque de fato no reino de Deus não tem aposentado. A gente não deixa de ser cristão porque ficou velho. O que a Bíblia diz? O que o salmista diz acerca da velhice? Na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de vigor. É assim que o texto fala da velhice. Não é à toa que os especialistas apelidaram essa época da melhor idade, né?
contrariando o discurso de um presbítero que tinha lá em Recife. Ele dizia: dizem que essa é a melhor idade. Mas que melhor idade é essa? Que a gente, tudo dói, né? Ninguém valoriza a gente, ninguém escuta a gente, os filhos não respeitam mais a gente. Então que melhor idade é essa? Essa era a percepção dele. Mas a Bíblia diz que de fato essa é a melhor idade, que na velhice nós vamos dar muitos frutos ainda, a não ser que a gente não queira e não siga o percurso que Deus destinou para nós. Então não tem essa ideia de se aposentar. Paulo poderia muito bem aqui dizer o seguinte: eu já fiz muito, agora eu estou tranquilo, porque já fiz muito, já estou sossegado, já conquistei o máximo para o reino de Deus. O mestre poderia dizer: não, eu já ganhei 7 bolas de ouro, para que eu vou correr atrás da 8ª? Mas ele foi atrás da 8ª bola de ouro, do 8º prêmio de The Best, e talvez vá atrás do 9º, né? Porque essa é a sina de alguém que assume com afinco e com dedicação uma profissão ou uma vocação. A vocação dele é essa. No caso aqui, Paulo está dizendo: eu continuarei fazendo para Deus o que sempre fiz, mesmo estando preso. Continuarei fazendo até que Ele me leve, até que eu alcance o prêmio da soberana vocação. Então a determinação de Paulo é impressionante. A sua decisão de continuar fazendo me encanta, porque, como falei, ele poderia muito bem se acomodar. Mas ele diz: esquecendo-me das coisas passadas, avanço para o que está adiante, olhando para a frente. Um pensador chamado F.F. Bruce, ele disse que, mais uma vez, Paulo está aqui confrontando os judaizantes, eles que olhavam para trás e se gloriavam daquilo que já tinham feito. Paulo, diferentemente dos judaizantes, olha para a frente e ele encara aquilo como uma competição. Ele encara a sua vida ministerial como uma competição, como uma corrida da qual ele ainda não fez nada, e ele não olha para trás dizendo assim: eu já fiz o suficiente, mas ele olha para frente para enxergar onde ele ainda não chegou, e é lá que ele quer chegar. É como alguém que está seguindo uma viagem, tem um monte à sua frente, ele já andou muito, mas ele não se reclama que já andou muito. Ele não olha para trás para dizer que está cansado e que vai parar. Ele olha para frente, afinal de contas ele ainda não chegou onde ele gostaria de chegar, naquele monte, naquele cume, que cada vez se torna mais próximo dele. Então Paulo está confrontando aqui os judaizantes que diziam: nós já somos perfeitos no que diz respeito ao serviço a Deus. Paulo diz: não, eu ainda não alcancei. Eu olho para a frente como um bom corredor, como um bom atleta, para chegar ali no pódio e receber o prêmio da soberana vocação. Isso aqui me faz lembrar de uma fala de Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos contemporâneos, um dos melhores que tem no Brasil, com algumas restrições. Eu admiro demais esse rapaz. E ele falando sobre olhares, sobre caminhos, sobre seguir a vida, ele usa o exemplo de alguém que está dirigindo um carro, e ele diz: se você observar bem, você vai perceber que seu carro tem retrovisor e para-brisa. O retrovisor é bem pequenininho, mas o para-brisa é enorme. E aí ele faz a seguinte pergunta: por que você acha que é assim? Aí ele diz o seguinte: porque passado é referência. Passado você olha para ele para poder ter como referência, mas a sua direção está adiante. O que você quer alcançar está sempre adiante. É por isso que o para-brisa é maior. É importante você ter um retrovisor no carro? Super importante. Motorista que não sabe olhar no retrovisor não é motorista, né? Mas tem motorista que não gosta de olhar no retrovisor. Eu conheci um rapaz que ele dizia: eu vou confiar nesse retrovisor, pastor, se eu andar civil, vai que esse bicho mente, eu vejo uma coisa que não é realmente real. E eu dizia: rapaz, como é que você dirige se olhar no retrovisor? Ele disse: não confio, eu prefiro virar o pescoço e olhar para trás. Eu digo: sim, se de repente tiver uma coisa adiante, não, mas dá certo, sempre dá certo. Um dia vai dar errado, né? Então a gente precisa do retrovisor.
mas o retrovisor como referência, não como direção. A nossa direção está adiante, o nosso alvo está à frente. O que Paulo está dizendo é: eu não olho pelo retrovisor, eu olho para o para-brisa, porque o que eu quero conquistar está lá adiante, está à frente. Terceiro e último lugar, para a gente conseguir alcançar o prêmio da soberana vocação, segundo esse texto, é preciso ter a motivação correta. Vejam comigo o que diz o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós temos o auge da perícope, como muitos dizem. Nós temos aqui o cerne dessa porção que nós lemos, ou seja, a parte mais importante dessa porção que nós lemos está nesse versículo 14. O alvo aqui que nós observamos que Paulo cita é a tradução de um termo grego scopus, que ele só é encontrado aqui nessa passagem, vale ressaltar, e aqui ele tem um significado ou aponta para aquela fita que colocavam no final da pista, seria a linha de chegada. Todo atleta até hoje, quando está competindo, que chega onde ele pretendia chegar, ele passa por uma fita, por uma faixa. É aquilo que vai garantir que ele chegou, Aquilo é o símbolo que realmente ele chegou ao fim da corrida. Então, possivelmente o alvo do qual Paulo está falando é justamente essa fita que já existia nos Jogos Olímpicos e nas corridas daquela época. Paulo está dizendo: eu prossigo olhando para lá, eu não olho para trás. Isso aqui me faz lembrar também da palavra de Jesus, quando ele conversando com alguém, ou alguém dizendo que queria seguir a ele, mas primeiro precisava cuidar de sua vida, cuidar de sua casa, organizar seus familiares. Jesus vai e diz o seguinte para ele: aquele que se torna um cristão, ou aquele que quer me seguir, ele não pode olhar para trás, assim como alguém que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Quem conhece um pouco de agricultura aqui, e quem já lidou com o arado manual, o arado manual, que lá no nosso contexto era chamado de cultivador ou tombador, aquele instrumento que você pegava com as duas mãos, ele tinha dois braços aqui, você pegava com as duas mãos, e ele tinha um instrumento de ferro embaixo, que eram as navalhas, Você amarrava ele, atava ele a um animal forte, ou a um boi, ou a um cavalo, ou a um burro, um jumento, e esse animal ia puxando e você conduzindo ele aqui. O que poderia acontecer se de repente você que estava conduzindo esse instrumento olhasse para trás? Você ia sair da linha. Aquele tombador, aquele arado poderia também cair, poderia ferir o animal, inclusive o animal poderia se assustar. Ou seja, você sempre tinha que olhar adiante. Nós tanto arávamos a terra para plantar, como também limpava o próprio milho com aquele instrumento. O animal ia no meio da carreira do milho, o arroz não dava porque o arroz era estreito, mas o milho a gente conseguia limpar. O animal ia mesmo no meio. Nosso irmão mais novo normalmente ia conduzindo ele em cima do animal, e era mais confortável em cima do animal, Mas ele também precisava olhar para frente. Às vezes ele vacilava e o animal saía da linha, ou do meio da carreira do milho, machucava o milho. O arado também machucava o milho. Então tinha que olhar sempre adiante. É isso que Jesus quer dizer com aquele que é cristão e que resolve servir a Ele. Ele não pode olhar para trás, assim como um agricultor, colocando a mão no arado, não pode olhar para trás. Por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu quero finalizar fazendo algumas aplicações, e a primeira delas eu quero partir de uma indagação. Como você tem encarado a corrida da vida cristã? A vida cristã é uma corrida, a vida cristã é uma competição nossa com esse mundo, com a carne, com o pecado e com o diabo. Simplificando a pergunta: que tipo de cristão você tem sido? Como você tem desenvolvido sua vocação? Como você tem desenvolvido seus talentos? Eu estava falando aqui na reunião da UPH na quarta-feira que todos nós, quando nos tornamos cristãos, recebemos de Deus pelo menos um talento ou um dom, pelo menos um.
Algumas pessoas recebem mais de um, tem pessoas que têm 10 dons, são versáteis, né? No que diz respeito a dons. E quando Deus nos deu esses dons, ou esse dom, quando fomos alcançados por Cristo, Ele nos deu para trabalharmos para Ele, no seu reino. Então, como você tem desenvolvido o dom que Deus lhe deu? E para quem você tem desenvolvido esse dom? Ou a serviço de quem você tem trabalhado? O cristão foi chamado para entrar numa competição. O cristão não foi chamado para vir à igreja algumas vezes na semana, participar do culto e talvez na quinta-feira participar da oração. O cristão não é marcado por isso, não é isso que vai caracterizar um cristão na concepção de Deus. O cristão foi chamado para batalhar nesse mundo e para trabalhar para Deus em todos os momentos, todos os dias da semana, meus irmãos. E aí você pode dizer: eu não sei fazer nada. Duas uma: ou você sabe fazer e não quer fazer, ou então você não foi chamado por Deus, portanto não é um cristão. Mas se você é um cristão, você sabe fazer alguma coisa ou algumas coisas no reino de Deus. Então o que é que você tem feito com os dons que Deus lhe deu, com os talentos? Tem pessoas que têm dons e talentos que são encantadores. Tem pessoas que são capacitadas em várias áreas que são exercidas na igreja, mas não estão fazendo nada em prol do reino de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês que porventura se encaixam nesse perfil. Se vocês não fizerem para Deus, não trabalharem para Deus de acordo com o dom que Deus deu a vocês, vocês vão trabalhar para o mundo, vocês vão servir ao mundo. Porque duas uma: ou a gente se ocupa com a obra de Deus, ou a gente se ocupa com o mundo. A diferença é que Deus tem uma recompensa para nos dar, e o mundo não. Ou melhor, o mundo tem uma recompensa que nós sabemos qual é, que é a morte. Estava pregando na segunda igreja no domingo passado e refletindo com os irmãos da seguinte forma: porque tem muitos irmãos que dizem para a gente: não sei mais o que é que eu vou fazer com meu filho. Aí eu dizendo para os irmãos: chame o seu filho. Se você já disse tudo e ele não ouviu, diga isso que eu vou lhe dizer: chame ele e diga a ele o seguinte: você quer ir servir ao mundo? Você quer ir servir ao diabo? Então saiba de uma coisa: você vai morrer. Não tenha medo de dizer isso, porque de fato é isso que vai acontecer com quem serve ao mundo e ao diabo: é a morte. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele vai mudar a estratégia em algum momento? Não, é isso que ele tem para oferecer àquele que serve a ele. Ele suga todas as suas energias, ele suga todos os seus talentos, todas as suas capacidades, e no final a recompensa que ele dá é a morte. Isso serve para vocês que estão aqui nessa noite, jovens, adolescentes, adultos também, que tem andado distante de Deus e que tem trabalhado para esse mundo, tem dado tudo por sua profissão, tem investido tudo na sua vida sentimental, que não é errado, desde que algo por Deus seja feito. Tem investido tudo nesse mundo, na vida profissional, tem investido tudo em algo secundário. Pode ter certeza que se você não fizer nada por Deus, esse mundo vai cobrar de você no final, ao mesmo tempo que ele também vai lhe dar uma recompensa, e a recompensa do mundo não é boa. Então não é errado investir numa profissão, não é errado investir num negócio que você tem, é certo, e eu incentivo a fazer isso. Não é errado investir nos estudos, fazer um concurso, fazer um mestrado, um doutorado. Não, vão além se vocês puderem, desde que vocês façam alguma coisa por Deus, e que esse algo a ser feito por Deus seja o melhor de vocês, porque no final das contas, o que vai contar é isso. Isso me faz lembrar das palavras de um pensador chamado Charles Studi. Ele dizia o seguinte: você só tem uma vida, logo ela passará. No final das contas, somente o que você fez por Deus permanecerá. Você só tem uma vida, você só vive uma vez. Você não vai ter mais outra vida, conforme diz
o espírita, com todo respeito à religião, você não vai reencarnar e voltar a esse mundo com uma nova chance de fazer as coisas para Deus. A chance é agora, a hora é agora. Você já tem aí seus 50 anos, seus 30, seus 20, seus 15, não importa quanto tempo você tem de vida. O que você fez por Deus? O que você fez por Ele, pelo reino dEle, pela igreja dEle? E por que eu estou dizendo isso? Ah, pastor, eu tenho a obrigação de trabalhar para Deus. Claro que você tem, é o mínimo que você pode fazer, é trabalhar para Deus, é entregar a sua vida a Ele. Afinal de contas, Ele deu o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por você. O melhor que Ele tinha era o Filho dEle, único, e Ele deu para morrer numa cruz por você. Então, ainda que você trabalhe toda a sua vida, todos os seus dias, todos os seus momentos de vida para Deus, ainda assim é muito pouco comparado ao que Deus fez por você. Então, corra, organize sua vida hoje para começar a trabalhar para Deus amanhã, ou ainda hoje, porque Deus vai perguntar a você na prestação de contas: o que fizeste por mim? Tem uma peça muito antiga que tem algumas heresias no meio, mas o cerne da peça me chama bastante atenção. Ela é muito antiga e ela chama-se Mãos Vazias. No geral, a peça é resumida da seguinte forma: algumas pessoas vão se apresentando diante de Deus, algumas delas dizem: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai perguntando: o que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo. E algumas pessoas se apresentam de mãos vazias, não fizeram nada. O destino dessas pessoas não é muito bom. Como você vai se apresentar diante do Senhor? E mais uma vez eu quero mencionar as palavras de estudo aqui para finalizar. Você só tem uma vida, logo ela passará. Somente o que você fez para Deus permanecerá. Pense sobre isso. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.